O cara jogou bola no domingo, e aí ele fala que ele caiu quando ele... Ele tava na estação, aí no vão entre o trem e a estação, ele caiu, Ele caiu. Eu, particularmente, eu gosto de investigar primeiro. Já passou por uma experiência assim? Já. É 24 horas pra emitir a CAT. Se eu não tiver certeza nas 24 horas, eu não emito. Eu nem emito. Não tô dizendo que é pra você fazer isso, tá? Mas eu não emito. Eu vou investigar primeiro. Investigar, que eu digo, fazer análise das causas. Por que acontece? Já aconteceu já comigo. Vou dar um exemplo aqui muito marcante pra mim. Profissional, trabalhava na empresa. E eu sabia que ele fazia um curso quando ele saía da empresa. Ele comentou, estou fazendo cursos X, Y, Z. E eu sabia que ele fazia um curso. E aí ele se acidentou. No outro dia cheguei na empresa, fulano de tal se acidentou. Tem que emitir a CAT. Aí o RH já chegou pra mim e falou assim, tem que emitir a CAT fulano de tal. Aí a primeira coisa que eu perguntei foi que horas esse acidente? Né? Aí a mãe do menino chegou lá na empresa, chorando, precisa da CAT e tal. Que hora que aconteceu o acidente? Aí você vai pedir, né? Boletim, ocorrência, hospital e tal. E aí, salvo engano, o acidente aconteceu por volta ali de 7h30, 8 horas, não lembro. Era um horário assim. E tem gente que acha o seguinte, eu já ouvi gente falar assim, até profissional, né? Acidente de trajeto é durante as 2 horas que você sai do trabalho. Não. Se você mora 5 minutos da empresa, né? É proporcional ao tempo que você leva para poder chegar na empresa ou ir para a empresa ou voltar. Um imprevisto também, um acidente, algo. Sim, etc. Então por isso que você precisa fazer uma análise. E aí eu já me levantou aquele sinal de alerta. E aí, moral da história, o que tinha acontecido? Ele saiu da empresa, ele morava numa localidade, ele foi para o curso dele, que era em uma outra direção, e na verdade ele não teria aula. Eu acho que ele já estava terminando o curso, já tinha terminado o curso, ele foi pegar uma documentação lá para depois ele ir embora. Nessa que ele sai do curso, ou seja, ele está em outra direção, que não é a casa dele, já não é mais o trajeto dele, ele estava indo para o curso. E aí ele já foi no curso, resolveu o que ele tinha que resolver. Quando ele sai do curso, ele se acidenta de moto. E aí tinha levantado todas as informações, peguei boletim, peguei o BAN, peguei tudo. E aí eu falei com a profissional de RH, falei, olha, no caso dele não se caracteriza como acidente de trabalho. Ela falou, poxa, mas fulano é tão bonzinho, emite a CAT pra ele. Eu falei, poxa, não tem como eu emitir. Amanhã ou depois eu não estarei aqui. E aí esse rapaz vai retornar, e aí vai gerar um problema para a empresa, porque se ele tivesse o direito, tudo bem. A gente não tá aqui para poder prejudicar ninguém. Mas ele não tem. Então eu não vou emitir a CAT. Então foi um caso ali que... Mas eu expliquei pra mãe do rapaz, fui lá visitar o rapaz no hospital e tudo certo. Ninguém ficou chateado, porque eu expliquei, não se considera acidente. Aí foi ela que falou pra mim, mas acidente não é durante 2 horas e tal? Falei, não, senhora. Durante o trajeto dele. Ele mora nessa região aqui, ele estava numa outra região, nada a ver com o local que ele... Agora, a gente precisa ter o entendimento do seguinte. Vou dar um exemplo para você. Já aconteceu. Eu trabalhava em Queimados e morava em Magé. E na época, eu estava tendo umas passeatas, eu não lembro se foi... Eu não lembro, eu acho que era na época da Dilma, se eu não me engano. Começava a queimar, botava pneu nas estradas, 2013 etc. ali, 2014. E aí... O que aconteceu? A Rio Magé ficou toda fechada. Então o que eu tive que fazer? Eu estava em Nova Iguaçu, eu tive que pegar um ônibus Nova Iguaçu, Niterói. Para chegar em Niterói tinha um Niterói Magé, que ele fazia o caminho inverso, né? Eu vinha pela Manilha para poder conseguir chegar em Magé. Então eu dei uma viagem para poder conseguir chegar em casa. Então ali eu tive que mudar o meu trajeto. Vamos supor que tivesse ocorrido um acidente. Aí é uma questão de bom senso. Sim. Né? Você mora no Rio e trabalha em Niterói. A ponte está toda fechada, você pegou uma barca. Né? Tem um acidente são situações que a barca também é um transporte, mas estou dando um exemplo, né? Se fosse o caso, ali no meu caso ali, eu não tinha como ir para casa num caminho normal. Então, se ocorresse ali um acidente ali, aí é o bom senso. Carnaval, por exemplo, acontece muito. Carnaval, às vezes mudar a sua rota, porque uma via foi interditada, etc. Então, precisa ter esse bom senso. Mas a dica que eu dou para todos os profissionais de SST, a gente costuma agir dessa maneira, aconteceu um acidente de trajeto, é realizar logo uma investigação. Para você ter certeza que, de fato, ocorreu aquele acidente.